Uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Assim falou Sócrates, o filósofo que acreditava que o verdadeiro sentido da existência não está apenas em sobreviver, mas em compreender o que fazemos com o tempo que temos. Pense nisso por um instante. Quantos dias passam despercebidos em sua vida? Quantos momentos se dissolvem na rotina, como se não tivessem peso algum? Vivemos muitas vezes no automático. Acordamos, trabalhamos, comemos, dormimos e repetimos. Mas será que esse ciclo, sem pausa, sem análise, sem consciência, pode ser chamado de vida? Sócrates não falava apenas para os homens de sua época, ele falava para nós. Ele falava para aquele que corre atrás de metas, mas não sabe o motivo, para aquele que se perde em distrações, mas não entende o vazio que sente ao final do dia. Ele falava para mim e para você. É nesse espaço silencioso entre as perguntas e as respostas que nasce uma história. Uma história que poderia ser a sua. Leonardo tinha 38 anos e, aos olhos dos outros, uma vida estável. Trabalhava em uma empresa de logística, tinha um apartamento pequeno, um carro usado, amigos ocasionais para encontros de fim de semana. Nada parecia fora do lugar, mas também nada parecia realmente no lugar. Seus dias eram uma sequência previsível. Despertador às 6 horas, café apressado, trânsito lento, 8 horas em frente ao computador, retorno para casa, televisão, redes sociais e sono interrompido pela ansiedade. A vida passava diante de seus olhos como um filme repetido, mas ele não se dava conta disso. Até que, certa noite, teve um sonho estranho. No sonho, Leonardo repetia o mesmo dia inúmeras vezes. O despertador tocava, ele se levantava, vestia a mesma roupa, comia o mesmo café da manhã, pegava o mesmo trânsito, sentava-se diante do mesmo computador. E tudo se repetia. Um ciclo sem fim, sem cor, sem variação. Ele se via como um robô, programado apenas para funcionar. Não havia risos, não havia escolhas, não havia destino. Apenas um looping interminável. A cada repetição, o vazio aumentava. Até que, no meio do silêncio sufocante, uma voz surgiu. Grave, profunda, quase como se viesse de dentro dele mesmo. Uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Leonardo acordou sobressaltado, com o coração acelerado. Não sabia explicar de onde vinha aquela frase, mas ela ecoava em sua mente como um aviso, como um sinal impossível de ignorar. Naquele final de semana, sozinho em seu apartamento, Leonardo não conseguia parar de pensar na frase do sonho. A todo instante a frase surgia na sua mente, acompanhada da seguinte pergunta: eu reflito sobre a minha vida? Ele percebeu que há anos não parava para pensar no porquê de suas escolhas. Estava no trabalho certo? Amava o que fazia? Ou apenas seguia o fluxo porque era mais seguro? E os amigos? Eram mesmo amigos? Ou apenas companhia para fugir da solidão? No dia seguinte acordou cansado, mas com uma estranha sensação de inquietação. E decidiu fazer algo simples. Durante o intervalo do almoço, sentou-se em gramado de uma praça próximo à empresa e escreveu na sua agenda em letras firmes: quem sou eu? O que eu quero? As perguntas ficaram pairando no papel. Não havia resposta imediata, mas o ato de escrever foi como abrir uma porta. A primeira mudança foi sutil. Leonardo começou a observar sua própria rotina com olhos críticos. Percebeu que odiava a pressa matinal, que o trânsito o consumia, que passava horas em reuniões vazias, sem significado. Percebeu também que comia rápido demais, falava pouco, ria raramente. Um dia, indo para uma reunião, viu um colega dos tempos de faculdade que não reconheceu ele. E enquanto esperava o elevador, viu o reflexo de si mesmo no espelho do saguão. Viu um rosto cansado, os ombros curvados. Reconheceu ali um homem vivo apenas pela metade e decidiu tentar algo novo. Em vez de voltar para casa logo após o trabalho, entrou em uma livraria. Caminhou pelos corredores, sem objetivo, até parar na seção de filosofia. Pegou um livro de capa simples, abriu ao acaso e leu. O não examinado, o não pensado acaba dominando você. Era como se o universo conspirasse para empurrá-lo em direção ao mesmo ponto: refletir. Nos dias seguintes, Leonardo começou a reservar 10 minutos antes de dormir para escrever na sua agenda.
No início, eram frases soltas, quase sem sentido. Estou cansado, não quero esse trabalho, sinto-me vazio. Com o tempo, os registros se aprofundaram. Hoje percebi que nunca disse a verdade ao meu chefe sobre como me sinto. Tenho medo de perder o emprego, mas talvez já tenha perdido algo maior, a mim mesmo. A agenda virou espelho, e o espelho não perdoava. Mas a transformação não veio sem dor. Quanto mais escrevia, mais percebia o quanto havia deixado a vida passar sem escolhas conscientes. A relação fria com os pais e os irmãos, a distância dos amigos de infância, a desistência de antigos sonhos, tudo voltava à superfície. Certa noite, após uma jornada pesada, Leonardo chorou sozinho. Chorou por tudo o que não havia vivido. Chorou pelo tempo que não voltaria. Mas naquele choro havia uma purificação. Era como lavar uma ferida antiga, para que finalmente pudesse cicatrizar. O primeiro gesto concreto veio semanas depois. Ele pediu demissão do emprego. Não tinha um plano perfeito. Não sabia como pagaria todas as contas. Mas sabia que não podia continuar. Precisava encontrar algo que tivesse sentido. E assim começou pequeno. Trabalhou como freelancer, passou a estudar mais, retomou o violão que havia abandonado na juventude. Descobriu que, ao refletir, também renascia a coragem de tentar. Aos poucos, a vida de Leonardo foi ganhando cor. Ele começou a caminhar ao entardecer, a cozinhar com calma, a ligar para pessoas que não via há anos. Descobriu que a reflexão não era apenas um exercício intelectual, mas um ato de amor próprio. Não se tratava de mudar o mundo de uma vez, mas de mudar a si mesmo, no detalhe, na rotina, na forma de respirar o dia. Meses depois, sentado em um café, Leonardo abriu a mesma agenda. Leu suas primeiras anotações e sorriu. Ainda não tinha todas as respostas. Talvez nunca tivesse, mas aprendeu que a reflexão não é sobre encontrar verdades prontas, e sim sobre não se perder de si mesmo. Ele levantou os olhos, observou a rua em movimento e sentiu algo novo. Estava vivo, verdadeiramente vivo. Agora eu falo com você. Quantos dias da sua vida tem passado sem reflexão? Quantas escolhas você faz sem perceber, apenas porque parecem mais fáceis ou porque todo mundo faz igual? A verdade é que viver sem refletir é como caminhar de olhos fechados. Você até se move, mas não sabe para onde está indo. Não espere que o tempo cobre a conta. Comece hoje. Pergunte a si mesmo: quem sou eu? O que eu quero? Para onde estou indo? Talvez as respostas não venham de imediato, mas o simples ato de perguntar já é um ato de coragem, porque é nele que você assume o controle da sua vida. Lembre-se, uma vida sem reflexão pode até parecer mais simples, mas não será sua. E como disse Sócrates, uma vida sem reflexão não merece ser vivida.